Primeiramente, eu gostaria de perguntar para vocês: o que é que um morto faz? É uma pergunta estranha, né? Mas pode um morto fazer alguma coisa? Ele pode tomar alguma atitude? Um morto poderia falar: hoje, como é o dia do meu velório, eu quero uma gravata preta lisa, eu quero uma blusa branca e um terno. Nada precisa ser muito caro, porque logo, logo eu vou ser enterrado mesmo. É suficiente para mim. Parece piada pensar algo assim, porque não faz o menor sentido. Mas acreditem, tem muita gente que crê numa coisa dessa inconscientemente. É verdade, e eu vou explicar isso para vocês. Na verdade, o apóstolo Paulo nos fala isso, e as pessoas leem isso de uma forma diferente. E é isso que a gente leu aqui nesse texto. Esse que é um dos textos mais lidos da Bíblia, mas também um dos mais facilmente esquecidos. Ele diz coisas tão óbvias, mas nós simplesmente não damos ouvidos às vezes. Esse texto nos mostra o nosso devido lugar, mas ele também vai mostrar o devido lugar de Deus para nós. Então vamos ver o texto. Veja o versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele diz que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Uma coisa importante da gente ressaltar aqui é que essa parte, ele vos deu vida, que está no início desse versículo aqui, lá no texto original ele não aparece. Só aparece mesmo lá no versículo 5. Essa parte, ele vos deu vida. Dependendo da versão da Bíblia que você tem aí, talvez nem tenha essa parte. Ela foi colocada aqui no versículo 1 com fins didáticos, que os editores colocaram, os editores dessa versão. Mas ela não é uma frase realmente assim necessária no versículo 1. Inclusive, Paulo, que é quem escreve esse texto aqui, esse texto inspirado pelo Espírito Santo, ele quer justamente fazer com que a gente perceba que antes de Deus mostrar qualquer misericórdia e amor, só havia morte, que é o que está nesse primeiro versículo. É por isso que o versículo 1 começa apenas com: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, nos primeiros 3 versículos, Paulo quer nos mostrar qual é o estado em que o homem se encontra sem Deus. E a palavra que ele usa, mortos, não é um exagero. É a palavra ideal para definir o estado humano. Os seres humanos se encontram mortos em seus delitos e pecados, ou seja, mortos espiritualmente, porque a gente continua vivo biologicamente. Mas se atente então ao que Paulo quer nos fazer ver com essa analogia que ele está fazendo aqui. Se esses homens estão mortos, lembre-se do que eu disse na introdução do sermão. Não existe possibilidade alguma deles saírem desse estado. Eles estão mortos, ora. Mortos não falam, mortos não se mexem, mortos nem sequer pensam. Eles não fazem absolutamente nada. Eles simplesmente permanecem no estado em que eles estão, mortos. E eles só vão piorando. Eles ficam cada vez mais podres, o cheiro de um cadáver cada vez fica pior. Essa, inclusive, é a única mudança que ocorre com o morto. A piora. E ele piora não porque ele quer piorar, porque nem isso ele faz, mas porque isso é natural dele. E é justamente por esses motivos que Paulo vai usar essa analogia nesse texto aqui. Ele vai usar essa analogia para fazer isso com a nossa vida sem Deus, com a nossa vida de pecado. Com essa analogia, ele está dizendo que nós não temos a menor possibilidade de mudar o nosso estado de pecadores por nós mesmos. Não dá. Ele também está dizendo que a única mudança possível que pode ocorrer conosco no estado de mortos, no estado de pecadores, é que o nosso estado piore, ou seja, que o pecado apodreça cada vez mais o nosso ser. Essa é a analogia que Paulo, o apóstolo, está fazendo aqui nesse texto. Um bom exemplo disso pode ser o pecado da mentira. Quando você mente, você tenta comprovar
aquilo que você está querendo dizer com a mentira, usando mais e mais mentiras. É uma coisa que vai se acumulando. As coisas só vão aumentando e piorando, vira uma bola de neve. A mentira normalmente é assim. E o pecado também é assim. Quanto mais você peca e não se arrepende daquilo que faz, mais ele fica sujo, mais ele fica impregnado, mais podre. Essa é a característica exata de um morto. Ele só vai apodrecendo. E não há o que ele faça por si só para parar com isso. Porque ele não tem poder para tal coisa. Ele está morto. E eu quero que fique claro aqui que Paulo está falando isso para pessoas que são cristãs, para crentes. Ele escreveu essa carta para uma igreja, a igreja de Éfeso. E são cristãos para quem ele escreveu essa carta. Sobre como era a vida deles antes de eles terem sido transformados. Por isso ele diz, mortos nos delitos e pecados que vocês andaram outrora. Ou seja, se vocês não são cristãos verdadeiros agora, vocês não são mais assim. Se vocês são cristãos verdadeiros agora, vocês não são mais dessa forma que o texto descreve. E então, o apóstolo nos informa que, além de mortos espiritualmente, esses homens estão como escravos de 3 outras coisas. Se você olhar aí no seu texto, ele fala essas 3 outras coisas nos versículos 2 e 3. Resumidamente, eu posso dizer que são o mundo, Satanás e a carne. Esses são os nossos 3 maiores inimigos. Veja então que, primeiramente, o apóstolo diz que aqueles que estão perdidos andam segundo o curso deste mundo. Esse é o primeiro inimigo que Paulo coloca aqui no texto. Os que andam segundo o curso deste mundo são os que imitam aquilo que o mundo faz. Eles preferem fazer aquilo que o mundo diz ser agradável, aquilo que o mundo diz que é melhor. Eles não olham para aquilo que Deus diz que é correto fazer. Eu vou dar alguns exemplos de conflitos que existem entre Deus, entre o que Deus diz e o que o mundo diz que deve ser feito. Preste atenção, enquanto Deus diz assim, dediquem o dia de domingo para mim. Esse é o 4º mandamento. O mundo diz assim, cara, você trabalhou demais. Essa semana você está cansado, vai dormir. Quem é que acorda cedo num domingo mesmo? Outro, enquanto Deus diz, o conhecido versículo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que o mundo diz? Que isso, cara, não existe verdade absoluta. Cada um tem a sua própria verdade. O que para mim é certo, para você pode não ser. Depende do contexto, é relativo. Não dá para confiar em tudo que está escrito em um livro só. E ainda mais um livro tão antigo. Outro exemplo, enquanto Deus diz, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Isso está em Efésios, capítulo 5. O mundo diz, não julguem. O que tem que prevalecer é o amor. Você vai ficar reprovando os outros pelos que eles fazem? Você está sendo muito exagerado. Qual é o problema do sexo antes do casamento? Ou talvez do homossexualismo? Qual é o problema de assistir um pouquinho de pornografia? O que importa mesmo é amar. É o amor, caridade, fazer caridade. Mais um. Enquanto Deus diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho não se desviará dele, o mundo diz, cara, filho gasta tempo demais. Arranja uma creche para ele ficar o dia inteiro lá. Porque senão você não vai ter tempo para tu, não. Você não vai ter tempo para você mesmo. Cara, sua igreja fala culto doméstico. Que é isso? Para que isso, gente? Deixa o pastor ensinar. A escola dominical é suficiente. O mundo tem um caminho muito diferente do caminho que Deus diz para nós. O mundo perverte a verdade que Deus nos mostra na palavra dele. Ele tenta dizer para nós que o que está na Bíblia nem sempre é o que está correto. Eles dizem que não existe verdade absoluta, ora.
Mas o correto é aquilo que te traz alegria, o mundo diz. Mesmo que seja uma alegria que dure apenas uma noite. O que Paulo está dizendo é que, além de mortos para Deus, somos escravos da cultura desse mundo, das alegrias mentirosas que esse mundo tenta mostrar para nós. O mundo te leva para longe de Deus. Portanto, não imite o mundo. Isso é a vida de quem ainda não conhece a Deus. Não imite o mundo, mas obedeça à palavra de Deus. E o segundo inimigo, então, que Paulo mostra para nós aqui no texto, para o homem que está morto em seus delitos e pecados, o homem está escravizado, Paulo chama de o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. E esse é ninguém menos que o próprio Satanás. Ele que é o chefe dos espíritos maus, das hostes malignas que estão ao nosso redor, que nos rondam, como o ar que está ao nosso redor. Eles são invisíveis também como o ar que está ao nosso redor. Mas eles estão aqui, a todo momento, espreitando, para quando a gente dá uma pequena desviada, eles poderem nos atacar. E o diabo é o príncipe que os lidera. Paulo também chama Satanás aqui de o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Isso é simples de entender. Quem são os filhos da desobediência? São aqueles que desobedecem. Mas desobedecem a quem? A Deus. E esses não podem nem ser chamados de filhos de Deus. É como Jesus disse que acontecerá no fim. Para esses ele dirá: aparta-te de mim, eu não os conheço. E se esses não são de Deus, só há uma outra opção. Eles estão entregues a Satanás. Veja então o que o apóstolo está dizendo aqui. Além de estarmos mortos para Deus, nós estamos entregues a Satanás e às suas hostes malignas. Lembre-se que Paulo está falando para aqueles que não são cristãos. E Paulo ainda usa uma palavra que talvez não seja a melhor tradução aqui no texto. Ela não exprime tudo o que ela quer dizer. Ele usa que atua nos filhos da desobediência. Talvez fosse melhor colocado como o espírito que agora trabalha energicamente nos filhos da desobediência. Isso quer dizer que o diabo não se cansa. Ele não dorme. Ele está sempre à volta, cercando. Ele é o tentador. E uma coisa terrível é estar entregue às mãos dele. E, por fim, o terceiro inimigo que Paulo coloca aqui no texto, o terceiro e último inimigo, está no versículo 3. Ele diz: entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O texto não diz que os filhos da desobediência também, o texto nos diz que os filhos da desobediência são escravos de si mesmos, do seu próprio ego. Esses fazem de si próprios os seus ídolos, andam segundo as inclinações da carne. Carne é uma palavra muito utilizada no Novo Testamento, você já deve ter visto por várias das suas leituras nos livros do Novo Testamento. E ela normalmente é usada para fazer oposição ao Espírito. É justamente o oposto de Espírito. Lembra de quando Paulo escreve aos Colossenses: pensai nas coisas lá do alto, nas coisas que são de Deus, nas coisas espirituais, e não nas que são daqui da terra. É exatamente o oposto disso. Aqueles que são inclinados a satisfazer a carne não pensam nas coisas de Deus, nas coisas espirituais. Eles nem sequer se importam com isso. Eles querem unicamente agradar a si mesmos, satisfazer a própria alma. São egoístas, idólatras, fazem a vontade dos próprios pensamentos, mas não dão ideia aos que os outros pensam, ao que Deus fala, mas unicamente ao que creem ser melhor para eles mesmos, para eles próprios.
Você percebe o quanto isso é oposto ao cristianismo? Enquanto a Bíblia nos ensina a amar ao próximo como a nós mesmos, a nos importarmos mais com aquelas pessoas que estão mais necessitadas, a Bíblia também diz para não buscarmos tesouros na terra, mas sim no céu. Aqueles que são desobedientes à palavra de Deus são exatamente o contrário do que é ensinado. E talvez esse seja o pior dos inimigos que Paulo colocou aqui, porque os pecados aqui são internos, eles são enraizados no coração, porque o inimigo é você mesmo. Mas saibam, Deus vê o mais profundo lugar do seu coração. Ele conhece tudo que você faz e tudo que você deixa de fazer. Não há possibilidades de se esconder de Deus. E no fim do versículo 3, ainda há a cartada final dessa palavra dura. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O apóstolo aqui está dizendo que todos, sem exceção, incluindo ele próprio, são filhos da ira, o que quer dizer que estão condenados ao juízo do Deus Todo-Poderoso. Lembre-se disso, ira pressupõe juízo. E todos, crentes e descrentes, estão destinados, por natureza, ao juízo divino. O termo por natureza é importante aqui, porque o que Paulo quer dizer é que todos, ao nascerem, ou pela natureza do próprio homem, são tratados como filhos da ira. Então, em resumo, nessa primeira parte, nesses 3 primeiros versículos, Paulo quis mostrar que a humanidade sem Deus está morta e não consegue sair desse estado por si própria. Por isso que eu disse lá no início que existem pessoas que creem inconscientemente nisso, que mortos podem tomar atitudes, porque pessoas acham que por realizarem boas obras, caridades, ou por serem pessoas amorosas, apenas com isso eles poderão sair do estado de pecadores em que estão. Isso não é suficiente. Lê do engano. Além de estarem mortos, o apóstolo diz que eles estão escravizados, andando segundo o mundo, o do diabo e segundo as inclinações da carne, estando em completa oposição àquilo que Deus diz que é o correto. E, por fim, por serem naturalmente assim, os homens estão condenados à ira, ao juízo de Deus, por sua tão grande desobediência ao Criador e benfeitor de todo o mundo. Mas Deus é o que diz o texto. Homens mais capacitados do que eu poderiam certamente escrever livros só discursando sobre a importância dessas 2 palavras. Mas Deus, sobre a grandiosidade do peso que essas 2 palavras têm para nós. É tão confortador quando depois de ouvir algo tão duro, algo que mostra a certeza e o merecimento da punição, e no final de ouvir a gente escuta um mas. Quando a mãe diz ao filho, você quebrou o prato e ainda por cima não varreu e não colocou no lixo, sabe o que você merece? Você merece apanhar. Mas, se o menino escuta esse mas, já sobe um suspiro de alívio. Só de ouvir essa palavra, o menino já nem chora mais, mas já faz o que a mãe fala. Isso é misericórdia. Quando a punição é merecida, mas o amor é aplicado no lugar disso, isso é misericórdia. E é isso que Deus faz. Olha os versículos 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo.
Isso é o Evangelho. Deus demonstrando a sua grandiosa misericórdia, o seu inigualável amor, mesmo nós, estando mortos em nossos delitos, em nossos pecados, fazendo o que é oposto ao que ele diz, merecendo a devida punição por conta disso, ainda assim Deus diz a palavra mas. Uma palavra tão pequena, mas que exige uma mudança tão drástica. No português, os mais estudados aí vão saber que é uma conjunção adversativa, ou seja, ela põe a seguinte frase que está após ela em oposição, faz um contraste com o que foi dito anteriormente. Paulo diz, então, você merece punição pelos seus pecados, mas não é isso que vai acontecer. Nós somos escravos do mundo, do diabo, da carne, somos filhos da ira, mas não é isso que Deus quer para nós. Nós estamos como mortos, não podemos mudar esse estado por nós mesmos, mas Ele nos deu vida. Você consegue entender o que essa palavra nos mostra? Ela revela o quanto Deus é imensamente amoroso e misericordioso para conosco. Essa palavra mostra que agora nós podemos dar aquele suspiro de alívio e desfrutar desse grande amor com que Ele nos amou. Mas você pode perguntar por quê? Por quê? Por que Deus fez isso? O que aconteceu para que houvesse uma mudança tão drástica? Qual foi o motivo de Deus ter feito isso? Meu irmão, a resposta para essa pergunta, os homens não conseguem entender. Os homens normalmente são frios. Os homens sempre esperam algo em troca pelo que eles fazem. Os homens normalmente não conseguem entender o porquê de se pagar o mal com o bem, ou o ódio com o amor, ou a desobediência com o carinho. E, de fato, a resposta é exatamente essa. Por que Deus fez algo assim? Porque Ele nos amou com o seu grande amor, por causa da sua imensa e rica misericórdia. Veja quão grande lição de perdão Deus está nos dando aqui. Às vezes nós temos dificuldades em perdoar alguém por algo tão pequeno, por algo tão insignificante. Mas Deus nos ensina a perdoar da forma que deve ser. Mesmo nós tendo quebrado continuamente a sua lei, manchado o seu nome, destruído a sua criação, Ele nos perdoa. E no texto que nós lemos durante o culto, lá em Isaías, capítulo 43, ele diz que não só nos perdoa, mas Ele esquece todas as nossas transgressões. Isso é um verdadeiro perdão. Quando você perdoa, você se esquece do que aconteceu? Muitas vezes a gente guarda remorso. Deus não. Deus, Ele nos ensina a verdadeira forma de perdão. Ele nos perdoa e Ele nos dá vida. Que grande lição de amor. Essa é uma importante lição que a gente deve guardar nos nossos corações. No entanto, quando Paulo escreve esse texto, ele não para no Ele nos deu vida. Não está escrito nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida e ponto final. Tem algo aí depois. Está escrito, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E essa é a parte mais importante. Até agora nós vimos o que Deus fez. E o que Ele fez? Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Nós vimos também por que Deus fez isso. Por quê? Por causa da sua rica misericórdia e do grande amor com que Ele nos amou. Quando Ele diz juntamente com Cristo, é como se nós aqui estivéssemos vendo o como. Ele diz juntamente com Cristo.
É como se nós estivéssemos pegando uma carona com Cristo. Porque nós só temos vida, Deus só nos dá vida por causa de Jesus. Eu vou explicar. Durante toda a história, desde o Antigo Testamento, a única forma de se pagar pecados era com sangue, era com morte. Esses eram os motivos dos sacrifícios que se tinham e que eram feitos nos tempos do Antigo Testamento. Mas você sabe como é. O povo sacrificava um dia e logo no outro caía de novo. O povo já precisava frequentemente fazer outros sacrifícios porque pecava continuamente. Era algo recorrente. Mas aí veio Jesus. Jesus foi o único homem na história que nunca pecou. Ele era perfeito, ele cumpriu a lei de Deus perfeitamente. Ele obedeceu a Deus em todas as coisas. Ele era o único que não precisava sofrer as punições do pecado, porque ele não tinha pecado. Mas ele olhou para toda a humanidade perdida, em pecado, e ele se compadeceu dela. Ele se ofereceu para tomar o lugar dos pecadores. E assim Cristo Jesus se tornou o Cordeiro perfeito, que morreu em lugar dos pecadores. Esse sacrifício foi cabal, foi perfeito. Com a morte de Jesus, todos os pecados foram perdoados, tanto os pecados do passado como os pecados do futuro. Todos os pecados. Isso é significado de perfeição. A partir daí, não se precisou de nenhum sacrifício mais, nem se precisa, porque o sacrifício dele foi perfeito, foi único. E é por isso que o texto diz: juntamente com Cristo, ele nos deu vida. Porque se não fosse por ele, não haveria perdão, não haveria vida. Estaríamos mortos nos nossos delitos e pecados. Você pode então me questionar: calma aí, Lucas, mas você não disse que Deus havia misericordiosamente evitado a nossa punição por amor? Na verdade, pelo que você disse, o que Deus fez foi colocar a punição em outra pessoa. Ele transferiu a punição que era para nós para Jesus. É verdade, mas isso era necessário, porque alguém precisava pagar o preço. Deus é justo, e ele precisa cumprir com a justiça que ele mesmo criou. Mas veja mais uma vez a grandiosidade do amor desse Deus. Quem pagou o preço foi Jesus. Mas quem era Jesus? O Filho de Deus. A única pessoa capaz de salvar o homem era o próprio Filho de Deus. Você daria seu filho para salvar alguém? Se muitos estiverem, por algum motivo, a ponto de morrer, e a morte do seu filho for suficiente para salvá-los, você faria isso? Você entregaria o seu filho em amor de outros? Então, deixe-me concluir esse sermão contando uma história. Um certo homem trabalhava numa estação de trem e seu filho sempre estava observando seu trabalho. Sempre o seguia, buscando aprender aquilo que o pai trabalhava. A estação ficava sobre um rio e a incumbência do pai era cuidar do sistema de baixar ou elevar a ponte. Sempre que um trem exigisse, então, por passar por ali, ele deveria baixar a ponte para que o trem pudesse, então, passar. Mas, certa vez, algo de errado aconteceu e a ponte não estava baixando. Ele, logo que ouviu o apito do trem chegando, ele percebeu o tamanho do problema. A ponte deveria ser baixada manualmente. Alguém deveria ir até as engrenagens, acionar o sistema manual para que a alavanca pudesse ser acionada. A ponte precisava ser baixada, ou senão o trem ia colidir frontalmente com ela e depois cairia no rio, e todos ali morreriam. O filho do homem que percebeu antes partiu correndo para acionar o sistema manual da ponte.
Mas após ter acionado o sistema, o garoto ficou preso nas engrenagens. Já estava em cima da hora. O trem estava próximo demais. Não havia tempo do pai retirar o garoto de lá, voltar e abaixar a alavanca para que a ponte pudesse descer e o trem pudesse passar. Quando ele percebeu a situação que ele estava, seu coração gelou. Se ele não acionasse a alavanca, o menino seria esmagado. Mas se a ponte não fosse baixada, muitas pessoas morreriam. Então o pai teve de tomar uma decisão. Ou salvava seu filho e deixava o trem com centenas de pessoas mortas, ou então sacrificava o seu filho em prol de várias outras. A história diz que o pai baixou a alavanca e deixou com que o trem passasse, salvando a vida de centenas, mas perdendo seu único filho. O trem então chegou à estação e os passageiros desceram, seguindo suas vidas normalmente. Eles nem sequer sabiam que um menino havia sido sacrificado em prol de suas vidas. Eu não sei como vocês estão seguindo a vida de vocês. Eu não sei se algo mexe com o coração de vocês ao saber que o filho de um pai amoroso foi sacrificado para que você pudesse viver. Talvez você seja como as pessoas do trem, que seguiram suas vidas como se nada tivesse acontecido e não dão a menor importância para esse fato. Mas, deixe-me te dizer, Jesus Cristo entregou a vida dele por você, para que você pudesse viver. Essa é a principal notícia da história. Ela deve mexer com o seu coração. Muitas vezes nós participamos de cultos felizes porque Deus me concedeu um carro novo, eu consegui trocar, Deus me aprovou num concurso, glória a Deus. Mas será que é isso que move o seu coração? A sua felicidade é movida por conquistas, por ganhos? De fato, glorifique a Deus por essas coisas. É bênção dele para nós. Mas e quando a resposta de Deus para essas coisas for não? Quando chegarem os momentos das provações, das dificuldades, os momentos de escassez, o que você vai fazer? Escute o que a palavra de Deus diz. Ele vos deu vida juntamente com Cristo. Meu irmão, firme a sua fé, o seu coração, a sua felicidade, a sua vida nessa mensagem. Não faça a sua alegria depender de coisas materiais. A maior dádiva que Deus nos dá, que Deus nos deu, foi a vida por meio de Cristo Jesus. Se você não tem a alegria de ter Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, eu receio que você seja a pessoa mais infeliz, mesmo tendo tudo que o seu coração deseja. Mas, se você crê nessa mensagem e ela faz diferença no seu coração, não importa o que você tenha ou não tenha, você já tem toda a felicidade necessária e uma promessa de vida eterna com seu Salvador. Vamos orar? Pai amado, obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu vida, mesmo estando mortos, ó Deus, nos nossos delitos e pecados. Nós não conseguiríamos, ó Deus, fazer nada por nós mesmos, mas com o grande amor com que o Senhor nos amou, o Senhor entregou o seu único Filho para nos salvar. Essa é a maior dádiva que nós poderíamos ter. E nós louvamos ao Senhor e agradecemos imensamente por isso. No nome de Jesus oramos. Amém.